Bem-vindos ao curso básico de OCT em glaucoma do oftalmocurso. Hoje vamos falar sobre a avaliação macular e do complexo de células ganglionares. O meu nome é Vitória Gontijo, eu fiz a minha residência na Santa Casa de Belo Horizonte e o meu fellow em glaucoma no Instituto de Olhos das Ciências Médicas. Para começarmos, é importante revisar alguns aspectos anatômicos básicos da mácula. A mácula é essa região compreendida entre as arcadas vasculares, que corresponde aos 8 graus centrais e possui cerca de 6 milímetros de diâmetro. Histologicamente, a mácula representa a região da retina em que nós temos pelo menos 2 camadas de células ganglionares, tá? 30 a 35% de todas as células ganglionares da retina estão localizadas nessa região. E, além disso, 60% de toda a representação visual lá no córtex cerebral corresponde à mácula. Então, só com essa breve revisão, já fica claro para a gente o quanto essa região é nobre e importante na retina, né? Bom, a retina tem 10 camadas. Dessas 10 camadas, 3 são de interesse para a gente aqui no glaucoma, que são as camadas da retina interna, tá? Bom, temos a camada de fibras nervosas, a camada de células ganglionares e a camada plexiforme interna. A camada de fibras nervosas corresponde aos axônios das células ganglionares, e o prolongamento desses axônios é que forma o disco óptico. A camada de células ganglionares contém o núcleo dessas células, enquanto a plexiforme interna contém os dendritos. Vamos avaliar essa imagem aqui mais ampliada para vocês entenderem melhor. Temos aqui delimitado de rosa, com essa coloração mais branca, a camada de fibras nervosas. Delimitado pela região laranja, temos a camada de células ganglionares e delimitado pelo verde a camada plexiforme interna. Os aparelhos de OCT modernos, eles são capazes de segmentar essas camadas da retina, mas ainda existe uma dificuldade para separar as camadas da retina interna, principalmente os limites exatos entre a camada de células ganglionares e a plexiforme interna. Por isso, esses aparelhos eles vão utilizar avaliações conjugadas desses parâmetros da camada da retina interna. Quando temos a avaliação da camada de células ganglionares associada à medida da plexiforme interna, vemos nos aparelhos a sigla RGC+. Quando associamos a essa medida a camada de fibras nervosas da retina, nós vamos nos referir com a sigla RGC++. Bom, vamos agora revisar um pouco da distribuição das fibras nervosas na retina. A distribuição das fibras nervosas tem um aspecto característico em feixes. As fibras que saem nasais à fóvea, elas vão penetrar no disco na região temporal em um trajeto praticamente linear, o que é conhecido como feixe papilomacular. Já as fibras da retina temporal, elas vão apresentar esse aspecto arqueado, sendo que as fibras da retina temporal superior vão entrar na borda do disco temporal superior e a grande maioria passa por fora da mácula, enquanto que as fibras da retina temporal inferior vão chegar na borda do disco temporal inferior e grande parte é oriunda da região macular. Guardem essa informação e vamos prosseguir. Nós já sabemos que as principais áreas de vulnerabilidade para o dano glaucomatoso são a região temporal inferior e a região temporal superior, correto? E como eu acabei de dizer, as fibras que chegam na região temporal superior do disco passam por fora da mácula, enquanto as fibras temporais inferiores passam aqui por dentro, e que é essa região aqui delimitada pelas setas azuis, tá? Diante disso, sempre que temos um paciente com uma lesão temporal inferior, existe um maior risco de lesão macular associada e, consequentemente, de comprometimento do campo visual central. Essa imagem, delimitada aqui
pela cor vermelha, indica uma área conhecida como zona de vulnerabilidade macular. É justamente essa região arqueado inferior na qual, diante de um dano glaucomatoso, existe um risco aumentado de também não existir um dano macular, tá? Então, sempre temos que ficar atentos a esse local. Vejamos aqui um exemplo prático. Esse paciente tem um defeito facilmente observado na camada de fibras pela retinografia, delimitado pelas setas azuis e um nervo nitidamente com aspecto glaucomatoso. Então, podemos descrever que esse paciente tem um ROIT temporal inferior. Seguindo nas imagens, vamos avaliar agora o complexo de células ganglionares desse paciente. A gente observa que existe uma perda da espessura macular inferior correspondente com aquele dano que já tínhamos visto pela retinografia. E isso se manifesta no campo visual como um dano visual central. E sabemos que sempre que temos um paciente com glaucoma e dano visual central, nós já vamos classificá-lo como um glaucoma avançado, tá? Bom, falando agora sobre o layout do relatório. Cada aparelho tem a sua própria especificidade em relação a como vai representar os gráficos da mácula. Mas, de maneira geral, eles seguem um padrão semelhante ao da camada de fibras nervosas, incluindo aquela escala de cores que nós já discutimos. Esse modelo que eu trouxe para vocês é do aparelho Cirrus. Vamos aqui, então, avaliar os gráficos. Superiormente, temos o mapa de espessura. Vamos observar aqui que na região inferior existe uma perda, um afinamento macular. O mapa de desvio vai apontar com cores vermelho e amarelo aquelas regiões que estão alteradas. Esse gráfico ao lado é o gráfico de setores que vai colocar a medida da espessura macular de cada setor avaliado, enquanto que a tabela resume esses dados e nos dá a média da espessura para cada olho. Lembrando que, para esse aparelho, a medida realizada é a da camada de células ganglionares juntamente com a plexiforme interna. Alguns aparelhos mais modernos são capazes de conjugar as informações da camada de fibras nervosas e da mácula em um único layout. Isso para a gente é muito bom, porque é possível avaliar de uma maneira mais completa esse defeito arqueado que estamos avaliando. Veja só esse exemplo. Temos aqui um paciente com uma perda da camada de fibras nervosas inferior e um defeito importante da mácula inferior. Desse lado do layout, nós temos os dados referentes à avaliação macular, enquanto que, do outro lado, nós temos os gráficos da camada de fibras nervosas. Bom, a mácula ela possui um excelente diagnóstico e uma boa acurácia para o glaucoma. Isso por dois motivos principais. O primeiro é que a mácula está menos sujeita aos artefatos de qualidade que podemos ter na camada de fibras nervosas. E, além disso, existe uma menor variação do resultado de exame para exame. Mas tem um artefato que nós temos que estar atentos, que é esse artefato no formato de anel. Ele acontece porque a mácula é uma região que tem bastante variação anatômica de indivíduo para indivíduo. Então, sempre que tivermos diante de um paciente com um defeito anelar, em que os outros dados não são correspondentes ao defeito, ou seja, não existe um defeito da camada de fibras correspondente, nem uma alteração do disco óptico correspondente, temos que suspeitar que pode ser sim um artefato e que esse defeito, na verdade, não é real. Bom, a mensagem principal desta aula é destacar a importância da avaliação macular no glaucoma. O dano macular, ele é muito comum, tanto em estágios iniciais quanto em estágios também avançados, e até mesmo em glaucomas pré-perimétricos, principalmente se o paciente tem um dano naquela zona de vulnerabilidade macular. Mesmo diante de um dano temporal inferior pequeno, o paciente pode ter o acometimento da mácula e levar a um dano do campo visual central. Lembrando que lesões temporais superiores também podem causar o acometimento da mácula,
mas é menos frequente. Falando agora sobre os pacientes com glaucoma avançado. Vocês se lembram da aula anterior que a avaliação da camada de fibras nervosas nesses pacientes é limitada por causa do efeito Flor. Com isso, podemos lançar mão da avaliação macular juntamente com a avaliação funcional pelo campo visual. Isso porque, como eu disse que a mácula tem grande parte das células ganglionares da retina, existe ainda tecido viável para ser avaliado mesmo nesses casos avançados. Então, para esses pacientes é importantíssimo conciliar as duas coisas, a avaliação funcional com a avaliação da progressão anatômica pelo OCT. Com a tecnologia que nós temos hoje disponível, com a segmentação correta das camadas da retina interna, é indispensável a realização do OCT macular. Tem que fazer parte da nossa rotina, assim como a avaliação da camada de fibras. Não se esqueçam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, estamos à disposição e eu vejo vocês na próxima aula. Obrigada!